Mais um devocional Intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. É uma honra te ter como companhia nesse estudo de Efésios, que infelizmente, gente, está ali no finalzinho. Eu quero te convidar nesta manhã a pegar a sua palavra, a Bíblia Sagrada, o seu caderninho, a caneta e anotar tudo que o Espírito Santo falar ao seu coração. E não se esqueça que aqui é um ambiente profético e o Senhor em todo momento tem liberado palavras-chave para o meu e para o seu coração. Então vamos lá, a gente já está no último capítulo, agora já indo para os últimos versículos. E eu quero dizer o quanto eu estou feliz. Tantos testemunhos, a gente tem aprendido tanto através do ensino do nosso querido Espírito Santo. Então hoje nós vamos aqui para o capítulo, continuando aqui, o capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 12. Que nós vamos dar início aqui, que fala, onde Paulo começa a ensinar Éfeso sobre a armadura de Deus. Gente, é tão pontual que eu pensei que eu ia dar início hoje aqui e já ia encerrar. Mas não, hoje nós vamos estudar apenas 3 versículos. Então, Efésios 6, do 10 ao 12. Vamos lá, então? Eu vou estar lendo aqui na NAA, a armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestade, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Até aqui. Vamos lá, então, falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, mas como eu sempre falo para vocês, não deixem de ler e estudar antes, porque eu creio que o Espírito Santo vai trazer discernimento e entendimento de coisas ao seu coração que não vai falar o meu. Então você vai somando e você vai crescendo cada vez mais no Senhor. As suas raízes vão ficar lá profundas, como o cedro do Líbano, que embora muitas vezes não aparece tanto por fora porque ainda não cresceu, mas o fundamento dele está bem enraizado. Que assim sejamos nós na palavra de Deus, que é tão linda, tão poderosa, tão maravilhosa e é aquela que nos livra de todo o mal. Paulo aqui, ele meio que diz assim, vamos lutar até o final, vamos permanecer junto. E uma característica que você que vai começar a ler essa parte aqui, você vai perceber que é como se ele estivesse mudando de assunto. Como se ele dissesse assim, eu vou falar num outro tom, numa outra maneira daqui pra frente, tá diferente o negócio. Você pode perceber, ele começa ali falando, Quanto ao mais, sejam fortalecidos. Tipo assim, agora é assim, até o final sejam fortalecidos. Como se ele nos dissesse, olha, é até o fim. Vamos então agora nos revestir, a gente precisa se revestir. Como se ele estivesse dando ali um ânimo para os cristãos de Éfeso, dizendo assim, olha, eu quero ensinar vocês o que significa isso. E a gente sabe que ele está dizendo que sejam fortalecidos, E vistam-se com toda a armadura de Deus. Vestir é o que, gente? É por uma roupa e cair dentro da roupa. Então hoje a gente precisa nos revestir do Senhor. Como Paulo estava aqui ensinando o povo lá de Éfeso. Então nós precisamos entrar em Deus, nos esconder dele. Porque vestir algo, a gente sabe que é entrar dentro da roupa. Então, é uma coisa literal mesmo, sabe? É claro, que é no mundo do Espírito. Mas literal que eu quero dizer para você agora. Pense em você colocando uma roupa, você entra nela. Então, para que aconteça o que ele fala em seguida,
Será necessário sim que entramos dentro de Deus e lá permanecemos escondidos para ficarmos firmes contra todas, grife aí, todas as ciladas do diabo. No entanto, ele nos alerta. Ele sempre alerta. E aqui esse alerta muitas vezes a gente passa desapercebido. Porque ele fala assim, olha, gente, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então a gente precisa aqui entrar num equilíbrio e entender isso, que a nossa luta realmente ela não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Quantas vezes você já não leu essa palavra ou até mesmo não citou? Olha, irmão, olha fulano, para um amigo, para uma amiga. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas muitas vezes a gente está passando por problemas e a gente deixa eles passarem e não percebe que é espiritual. Mas aqui a gente tem um perigo, tem dois extremos. Tem o extremo de achar que tudo é espiritual. Nossa, tudo é demônio, tudo é culpa do diabo, tudo que acontece na minha vida é o diabo se levantando, o inimigo está furioso, enfim. Vou cruzar o caminho ali, atravessar a rua e de repente tem uma pedra, eu tropeço, é o diabo. Pode ser que tem coisas que são, mas nem tudo é o diabo. Então é necessário nós termos discernimento para que a gente possa entender e não achar que tudo é ou que tudo não é. Porque senão a gente também pode ir para o outro lado, né? Para o ceticismo. E achar, não, isso é normal, tá um casal lá se matando, tem tantas coisas acontecendo na vida deles e tá claro para quem tá vendo de fora que é espiritual, só que eles não estão se ligando muitas vezes. Então, nem tudo é o que parece. Por isso que a gente precisa estar dentro do coração do Pai, para que a gente tenha os olhos espirituais sobre as coisas. Sim, porque quando você tem um discernimento, quando você tem um discernimento espiritual, você vai discernir o que é natural e o que não é. E é neste lugar, dentro de Deus, que a gente vai precisar nos alinhar ao propósito de Deus e perceber por onde estamos caminhando para que, mesmo que a gente tropece, possamos nos levantar e continuar a caminhada até o fim. Lembram agora o que eu li lá no início, que Paulo falou? É até o fim. Mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha tropeçado, mesmo que você tenha ferido ou se machucado, peça perdão, se levante, comece de novo, porque o Senhor é contigo. E Satanás, gente, ele sempre se levanta para destruir tudo o que Deus constrói em nós e através de nós. Então, seja casamento, seja a igreja. No casamento, um exemplo, marido e mulher muitas vezes estão atravessando por problemas e não percebem que é o inimigo atacando, porque o inimigo não quer que eles permaneçam juntos. Por quê? Logo, se tem o casamento, vai ter um legado, vai ter uma família. Então, muitas vezes o inimigo não está de olho naquilo que está aparentemente, que é o casal, mas sim na família, no legado que eles vão deixar. Outro exemplo, a igreja. Muitas vezes levanta espírito de confusão, de contenda. Para quê? Para acabar com a unidade, que é o que promove o crescimento da igreja. Então, muitas vezes ele quer acabar, sim, com o crescimento, com os frutos, com aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. E por isso que a gente tem que permanecer firme contra as ciladas. Tem versões que falam armadilhas, outras falam estratégias que Satanás prepara em todo o tempo para nós. E são em todas as áreas. Por isso que a gente tem que estar conectado com o Pai para não sermos confundidos. Eu até vou ler aqui para vocês que eu coloquei o que significa cilada. É uma ação de surpreender o inimigo, ou uma caça, uma emboscada, ou algo escondido que de repente aparece que você não estava esperando. Nós não esperamos quando vem a dor, nós não esperamos quando vem a luta, nós não esperamos, ela simplesmente chega. E muitas dessas coisas são naturais, sim, mas muitas delas são espirituais. Por isso nós devemos permanecer revestidos na armadura de Deus. Por isso nós precisamos nos esconder dentro de Deus. E como nós vamos perceber se algo está errado? Se a gente não se preparar contra o inimigo.
Ele vai vir sem avisar e sem bater. Não pensa que você vai olhar e a gente vê muito... A gente não, porque eu não vejo esse tipo de filme, né? Mas tem pessoas que vê muito filme, daí acham que Satanás vai aparecer lá com uma aspa e todo feio. E muitas vezes Satanás vem pintado bem bonitinho. E a gente nem percebe. Porque ele é sorrateiro, ele é mentiroso, ele é enganador. Então, muitas vezes, nós nos distraímos porque a gente se desconecta do Senhor. A gente se afasta. Então, bora lá, ainda há tempo, se alinhe, se reposicione no lugar onde o Senhor te plantou, onde Ele quer que você permaneça firme até o final. E mesmo que Satanás venha para destruir tudo o que Deus constrói em nós e através de nós, com discernimento e alinhamento com o propósito de Deus, nós venceremos. Porque o Senhor já venceu por nós. Inclusive, a gente precisa estar sóbrio no Espírito. A palavra fala, né? Pra gente, se for para se embriagar do Espírito Santo. Quando a gente se embriaga do Espírito Santo, a gente está ali se deleitando nele. Nossa, vem, transborda nele. E para estar sóbrio no Espírito, a gente está... É até uma contradição, né? Porque a gente precisa estar sóbrio no Espírito, mas cheio dele. Então, muitas vezes, a gente precisa estar assim, transbordando dele, que vai parecer até, eu estou embriagado do Espírito. Mas isso me traz sobriedade, porque não me distrai. O Espírito Santo é aquele que quanto mais nós nos embriagarmos, mais sóbrios nós ficamos para vencer as batalhas da vida. Como isso é sério. Esteja sóbrio, mergulhe na presença do Espírito Santo, entendendo que são tempos difíceis, como naquela época, lá em Efésios também era. E que há sim uma luta constante que a gente não vê, porque não é contra a carne e o sangue, conforme diz o versículo 12. Nós precisamos entender, enquanto vivemos as nossas vidas normais, existem potestades e demônios que estão atuando no mundo espiritual, preparando ciladas contra nós. Por isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Sabem, uma das coisas que eu mais tenho pedido ultimamente ao Senhor é discernimento. Discernimento do ambiente. Eu digo, Deus, me dá discernimento espiritual sobre isso, o que está acontecendo aqui. Eu chego nos lugares e eu peço, Pai, me dê graça, sabedoria, eu preciso da tua unção, preciso sim, Pai, mas me dá principalmente discernimento espiritual. Eu preciso discernir, eu preciso sabedoria do alto, eu preciso o que está acontecendo aqui. E até vou contar rapidamente, outro dia eu fui ministrar num lugar e chegou lá, meu Deus, eu não estou entendendo o que é isso, o que está acontecendo aqui, parece que estava tudo bagunçado, e eu disse, Senhor, o que é isso? Na hora, o Espírito Santo veio e disse, filha, lembra de Ezequiel 37, onde fala do vale de ossos secos? Tem coisas que eu vou promover um rebuliço, mas sou eu que estou promovendo. É necessário, porque depois eu vou juntar as juntas e medulas. Os nervos vão estar tudo juntinho um com o outro, e aquilo que você não via, você vai começar a ver. Porque não é como eu quero, mas é como o Senhor quer. Gente, isso para mim foi uma lição tão grande. Eu disse, Deus, eu não quero mais andar cego espiritualmente. Abre os meus olhos para que eu possa te ver. Eu quero ver o mundo espiritual, a maneira que tu queres que eu veja. Eu estou posicionada aqui, Senhor, me ajuda a caminhar ali em equilíbrio contigo. Gente, naquele dia o céu se abriu. Foi algo extraordinário. Mulheres foram curadas naquele lugar. E pasmem, naquele dia, o Senhor, eu estava com o esboço todo pronto para ministrar, e o Senhor foi e mudou completamente a palavra. Tudo porque, Alane, tu então é mais sábia que eu não sou mais sábia que ninguém.
Muito pelo contrário. Eu me submeti ao Senhor mais uma vez e disse: Deus, eu não sei fazer, eu não estou enxergando, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E assim você deve fazer. Senhor, eu não estou, se humilhar. Deus, eu não estou vendo o que está acontecendo. Me mostra. E tudo que aconteceu naquele dia foi para a honra e glória do Senhor. Eu tenho desfrutado desse lugar de obediência, desse lugar de pedir: Senhor, me dá o discernimento. Abre os meus olhos para que eu possa te ver. Abre os meus olhos espirituais. Eu quero entender a partir de ti e não a partir do meu entendimento. E para finalizarmos aqui, eu quero falar para você que o equilíbrio é fundamental em todas as áreas da nossa vida e não é diferente aqui. Então, não caia nem um lado nem no outro. Tudo é espiritual. Tudo é o diabo. Até meu esposo contou uma piada que o diabo estava até chorando na calçada e Deus perguntou para ele por quê. E ele disse: também esses crentes, tudo sou eu. Brincadeiras à parte, gente. Mas que a gente tem o equilíbrio de entender. Tem coisas que são sim espirituais, mas tem coisas que são naturais. E nós devemos permanecer na guerra até o final. A vitória já é do Senhor. Ele já venceu por nós. Mas nós precisamos estar ali posicionados até o fim. A vitória já é de Jesus Cristo. Creia nisso no seu coração. Mas nós precisamos lutar até o fim, revestidos nele. E quando a gente está revestido nele, é ele que luta por nós. Ele é a nossa fonte de poder, não existe outra. Fortalecei-vos no Senhor. Paulo começa dizendo aqui, pois ele é nossa única força de poder. Ele é a nossa única força de poder, não existe outra. Tudo que nós precisamos saber para a nossa vida está na Bíblia. Então permaneça em Deus, esteja sensível a Ele e não saia de perto dEle. Porque tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que é necessário para vencer o dia a dia, seja na área espiritual ou na área natural, está ali. A fonte de vida, a fonte de força é o Senhor. Amém? Deus te abençoe e até o próximo devocional.